boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento Deus se mostra nas sutilezas, testemunhos do dia a dia. Hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui no canal É Divino Ser Humano a empresária Tayana Jung. Sejam todos bem-vindos, vão se acomodando, convidando mais pessoas para estarem reunidos aqui conosco e ouvir esse testemunho. E enquanto isso eu vou chamar a Regiane, a Ingrid e a Tayana. Boa noite, pessoal. Agora Olá, foi todo boa mundo. noite. Boa noite. Tayana, é uma Olá, honra Tayana. recebê-la conosco aqui no canal É Divino Ser Humano. Estamos muito felizes e ansiosas por este momento, né? É muito bom quando nós podemos partilhar a nossa espiritualidade, os nossos testemunhos, e com certeza engrandece a todos nós, né? Boa noite. Eu tô assim emocionada, né? Já falei isso para vocês pelo convite, pela oportunidade de estar nesse espaço. É um espaço onde a gente, né, troca a nossa vivência de fé. A fé, ela faz parte da nossa vida o tempo inteiro e a gente às vezes troca tão pouco, né, nas redes sociais, enfim. Então, parabéns para vocês pelo projeto, que é lindo. Vocês sabem que eu sou fã também. E pelo espaço, né? Da gente estar aqui falando de Deus e mostrando que se o olho da gente brilha, brilha porque ele existe. Com certeza. Estamos muito felizes de estarmos aqui juntas, podendo partilhar deste momento, né? Deixa eu trazer a Ingrid de volta, que ela travou. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai recebendo aí o pessoal que está chegando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tem um pessoal aqui que a gente conhece também, hein? A Rosane está aqui dando boa noite. A Ana Rúbia. Pessoal que eu conheço, mas tem um bocado Pessoal de gente prestigiando também. aí. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Exato. Valerinha conseguiu chegar também aqui. É isso aí. É isso mesmo. E vamos aproveitar aí nesses mais uns minutinhos, né? Aproveita para convidar aí, pessoal, mais pessoas para estar conosco, né? Tem um aviãozinho aí para quem não conhece. Olha lá, gente. Pronto! Tayana! Meu Deus! Adorei! Se com uma boca já tem conversa para mais de metro, com 3 a gente ia ficar aqui a madrugada inteira. Né? Ficaríamos todos aqui. Olha, a pessoa tá alucinada, né? A pessoa tá alucinada. Eu fui tentar botar um filtro aqui, mas eu não vou botar não, porque senão vai desconfigurar. Já vi que tem que ser vermelhinha do jeito que eu sou mesmo, tá tudo certo. Eu com uma luz aqui na testa, mas é isso, gente, faz parte. A vida como ela é, né? Isso mesmo, eu sou isso. vermelhinha, isso aqui é rosácea, eu fico vermelhinha quando eu tô emocionada, quando eu não tô também, é uma loucura. Tamo junto, viu? Tamo junto. Também sou da mesma coisa aqui. Ai, gente, que delícia. A Ingrid voltou, que ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Muito bem. Segura a internet da Ingrid aí. É isso, né, gente? Estamos em plena quaresma de São Miguel, então tem esses, né? A vida de fato como Miguel ela é, Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso mesmo. Bom, boa noite, pessoal. Que bom que todos estão aqui. Que bom podermos mais uma noite estarmos reunidas, né? De uma forma diferente. Fico muito feliz que vocês todos estão aqui. Podemos começar, meninas? O que vocês acham? Podemos? Então, legal. Então, como é de costume nosso do É Divino Ser Humano, a gente sempre começa qualquer reunião nossa com uma oração. E nada mais inspirador do que a oração do Espírito Santo, né? Então, convido a todos que estão em casa para rezar conosco. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Bom, gente, hoje no Deus nos mostra nas sutilezas testemunhos do dia a dia, temos a alegria de trazer para compartilhar com a gente como Deus se manifesta de forma concreta a Tayana Jung. Ela tem mestrado, diversos cursos, é empresária, possui trajetória em grandes empresas, mas nada disso teria valor se não fosse uma mulher de fé. Tayana, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar com uma pergunta. Posso? Vamos lá. Já... Né? Tayana, conta pra gente como é que foi uma empresária de sucesso como você, uma pessoa que tem esse astral, desculpa, eu não consigo adjetivar, tá bom? Mas conta pra gente, me fugiu o adjetivo certo, mas conta pra gente como é que uma empresária, de repente, se viu como talvez uma das criadoras do Clube dos Anjos e Santos. Conta pra gente. Gente, obrigada aí, né, de novo, pela apresentação. Muitas vezes eu acho que a gente separa, como nas caixinhas, a nossa vida pessoal da vida profissional. E se tem uma coisa que eu fui aprendendo, era como que eu poderia equilibrar minha vida pessoal e profissional e propagar, né? E propagar, porque nós somos únicos, né? E o mundo nos faz sermos compartimentados, assim, né? A mulher de negócio é uma coisa, a mulher religiosa é outra, as duas coisas não se falam. E aí eu fico me perguntando que loucura, né? Porque se eu sou a profissional que eu sou, é porque eu sou a mulher religiosa que eu sou, né? E né, a minha espiritualidade me faz ser quem eu sou. E por que eu não posso falar dela, né? Por que eu não posso professar essa fé ou falar com mais naturalidade desse assunto nos diferentes meios? Então, isso é um ponto que sempre me perseguiu, né? Porque eu sempre tive dificuldade, inclusive, e pouca maturidade para lidar com isso. É como se você escondesse. Ali é o lugar de falar de uma coisa e ali é o lugar de falar de outra coisa. Sim, o lugar de falar mas eu sou quem eu sou. Então, eu estou iniciando por esse prisma porque eu acho que é importante, né? Já que aqui o objetivo também é falar de testemunho. E o Clube dos Anjos e Santos, ele vem numa perspectiva que eu nunca imaginei ter, né? Iniciar um projeto de Clube de Anjos de Santos, que coisa, né? Inclusive, eu sempre tive dificuldade sabe, de adorar um santo. Essa foi uma das primeiras questões com a minha fé. E aí, né, a vida foi me mostrando, a espiritualidade foi me mostrando, os milagres foram me convencendo de que isso era a coisa mais real que poderia existir, né? Mesmo sem ser objetiva, mesmo sem ter explicação, era a coisa que eu conseguia mais tocar. Então, nesse período agora de pandemia, a gente fez um. E aí eu né, tive uma trajetória, tenho uma trajetória na igreja, né, participando de algumas pastorais, fazendo algumas atividades, cada coisa em seu tempo, cada chamado, né, eu vivi cada chamado. E agora na pandemia eu tive o chamado não na Páscoa foi outro. Mas, enfim, no Natal, de puxar uma novena de Natal virtual. E aí eu falei, ai meu Deus, eu tô tão sem tempo, cheio de coisa para fazer, e agora como é que eu vou fazer uma novena virtual, chamar todo mundo? Porque assim, parece que não dá trabalho, mas dá, vocês sabem, né? Não dá trabalho. Uhum. E eu falei, não, que trabalho que é nada. Essa uma hora que de repente eu me dedico ao que não tem a ver, eu vou me dedicar a isso. E aí fizemos a novena de Natal,
e aí tinha pessoas, né, de vários lugares que a gente vai conhecendo, um chama o outro, chama o outro, e ali o coração tocou, e aí no meio eu falei assim, né, quase no final da novena, falei, pessoal, o coração tocou aqui, vamos continuar nos reunindo, né? E aí todo mundo, pô, vamos sim e tal, mas tinha que ter um motivo, né? Assim, o motivo a gente tinha, mas né, tinha que ter uma coisa. Falei assim, ó, o coração tocou e falou que a gente podia fazer um clube dos anjos e santos. Por que que a gente não vai se inspirar na vida dos santos? E aí surgiu, demorou assim, a novena de dezembro, eu acho que a gente conseguiu fazer o primeiro encontro em março. E aí a gente então começou, então, gente, a ideia não é que a gente, né, que a gente fale, a ideia é que a gente convide pessoas para falar, não vai dar trabalho para ninguém, vamos escolher um dia no mês e tal. E assim veio o Clube dos Anjos e Santos, e que hoje não é meu, né? É nosso e continua assim puxando, mas a ideia é que, né, que todo mundo se aproprie dele cada vez mais. Todo mês a gente então faz um convite para uma pessoa e essa pessoa, né, vai falar e assim, não, é uma pessoa que é estudada, né, teóloga, nada disso, é a pessoa que o coração tocou e que tem algum conhecimento sobre aquele santo ou anjo e vem para o clube bater um papo, que é isso que a gente faz, sobre o anjo. É como se fosse tão normal para a gente assistir essas séries ou esses filmes com histórias de pessoas, de celebridades, né? Com histórias de pessoas aí um mega empresário, então um mega artista, um mega revolucionário. E aí eu falo, não, a gente vamos nos inspirar nesses mega também, que mesmo, né, que se transformaram. Esses são os megas de verdade, né? Saíram da condição humana e viraram santos. Então, está sendo super bacana. E, inclusive, até escrevi hoje para apresentar essa, né, para convidar as pessoas para essa live, e que a gente se conheceu, né? Porque a gente tem um amigo aí em comum, que é o Guto, que é o Márcio, e ele é as relações públicas, assim, né? Ele vai convidando as pessoas, e aí convidou vocês. E o que foi bacana, e Deus é tão, ele providencia tudo, né? Que o Clube dos Anjos e Santos, ele é extremamente espontâneo. A gente convida quem o coração toca, né? A gente não sai anunciando, a gente vai anunciando a quem o coração toca e para participar. E depois para palestrar também. E depois vocês chegaram, né? E a gente tem assim, gente, é um luxo, porque sempre depois de uma apresentação de um anjo santo e que houver, acontece que o Espírito Santo providencia essas meninas e elas já, né, sem a gente ter combinado, elas, né, trazem todo o conteúdo. Então, está sendo uma experiência muito interessante e que está tocando muito o coração, né, de cada um que participa. O Acho que Espírito é Santo tem isso. conduzido, né? A última que teve foi ótima, né? A gente, sem combinar nada, né? O Padre Pio reinou em todas as, em todos os lugares ali, foi bem bacana. Mas sabe o que eu ia te perguntar, Diana, você falou assim que, né, você teve no começo uma certa resistência, você tinha uma certa resistência em relação aos santos e tudo mais. Isso é uma coisa que às vezes é difícil também das pessoas compreenderem, né? Essa relação que o mundo católico tem com os santos, né? Mas eu acho que você tocou num ponto, é isso, né? São pessoas que viveram a vida, né? E quando a gente olha, assim, para a biografia da vida deles, a gente tem tantos ensinamentos, né? Porque como eles se desprenderam, né, assim, de tantas coisas, né? A gente tem N exemplos aí de São Francisco, o Padre Pio aí que a gente acabou de comentar, mas aí você comentou, assim, que alguma coisa virou a chavinha aí para você. Você tem alguma história para trazer para a gente que você queira compartilhar dessa Uau! virada de chavinha, assim? São várias viradas de chavinha, né? São várias viradas de chavinha. Primeiro, eu tenho uma virada de chave interessante que eu, com 20 anos de idade, eu tive uma artrite muito específica. Ela é uma artrite que vem para jovens, mas normalmente para homens, né? E eu fui agraciada com ela. E aí eu comecei, eu ia me casar, eu me casei com 22 anos, na verdade foi com 22 a artrite, né? Eu ia me casar. Eu tenho aí uma crença que, do ponto de vista físico e emocional, a artrite
foi um desenvolvimento aí, né, de tantas emoções. A menina nova ia casar, ia mudar para o Rio de Janeiro, eu sou baiana, e também, e principalmente, Deus trabalhando em mim, né? Então, ali, 6 meses, não, foram 3 meses antes do meu casamento, e eu fiquei, né? Ninguém descobria o que que eu tinha, começou na mão, fiquei parecendo que tinha uma tendinite que não curava nunca, depois foi para o pé, depois foi para a coluna, e aí quando eu vi, eu já estava praticamente sem andar, né? Perdendo peso e já era magrinha e tal, uma coisa estranha. Então, o primeiro mês foi muito revoltante. Eu ficava, mas por que isso, né? Por que isso na minha vida? O que que eu fiz para merecer um negócio desse? Vou casar. E aí vem aquela revolta, né? Aquela coisa esquisita. E aí, naquele momento, foi o momento que eu tive mais intimidade. Eu já frequentava, né? Eu frequentava a igreja, eu ia às missas. Eu me considerava uma pessoa que cumpria o rito, né? E aí eu comecei a fazer a leitura da Bíblia como eu nunca fiz, porque foi ali que eu aprendi a não ler apenas, né? Mas deixar o Espírito me tocar naquela leitura. Não interpretar com o olhar humano, interpretar com o Espírito. E eu não sei explicar como é que faz isso, né? Não tem assim, né? Não sei explicar. Se eu falar hoje que eu vou conseguir fazer a leitura que eu fiz naquela época, talvez eu nem consiga, porque talvez eu não esteja tão preparada para aquela leitura que eu fiz. Para vocês terem uma ideia, eu fazia, né, as leituras e as lágrimas corriam, né? E eu enxugava a lágrima e as lágrimas corriam, porque ali eu estava tendo muita revelação na minha vida. E a primeira revelação que eu tive ali, eu muito questionadora, né? E aí quando dizia mulher, seja submissa ao seu marido, e aquilo para mim era a morte. Quando eu li aquilo, me dava vontade de nem voltar na igreja. E ali eu tive a revelação do que era, né, essa passagem, porque ao mesmo tempo que falava dessa submissão, e a palavra submissão para a gente tem um conceito hoje, né, que não é o mesmo, o marido também tinha que viver pela mulher. Então, como que haveria uma submissão se um estaria em função do outro? E eu estava sendo preparada para casar. Então, aquele momento, Deus me mostrou a minha vocação para o casamento, né, para o matrimônio. Ali eu aprendi, né, o que que vinha pela frente. E daí foram várias, gente, foram muitas, assim, né? Foi um período que eu tive muita revelação, mas essa foi, assim, eu acho que eu trago ela muito forte porque eu sou casada há 22 anos e o meu casamento é uma vocação, né? É um matrimônio que, né, a presença de Deus, ele está ali o tempo inteiro, né? É Ele que quer isso, né? E Ele nos trabalha o tempo todo para que a gente viva essa vocação. Ter uma vocação não quer dizer também que a gente vai, né, que sozinho a gente cumpre. Para a gente cumprir uma vocação, a gente precisa se alimentar do que essa vocação necessita. Então, o amor, que é o amor do mundo, que a gente fala de um amor o tempo inteiro, não é o mesmo amor que é o amor da pureza da nossa fé, que é o amor que vem do Espírito Santo, que é o amor que vem do projeto de vida que Deus tem para a gente. Esse amor, ele é muito puro. Esse amor, a gente às vezes não tem condição nem de acessar, porque não estamos puros o suficiente para ele. Então, na minha vida, eu fui aprendendo como acessar esse amor. Porque a gente espera que esse amor só venha do céu. O céu é a chave para esse amor, né? Mas esse amor é a construção da nossa fé, é a nossa obra, né? É o nosso acreditar. Então, quando eu acredito e quando eu faço, esse amor, ele se multiplica. Só que o fazer é muito difícil, né? Ele é muito desafiador, porque tudo nos leva a não fazer. Tudo nos leva a ser diferente do que a vocação nos convida. Então, quando eu fiquei, né, com artrite, fiquei sem andar, e aí o médico dizia para minha mãe assim: olha, talvez vocês vão ter que adiar a cerimônia do casamento. E aí o Rui veio me visitar, na época ele morava no Rio e eu na Bahia. E aí minha mãe falou com ele, né, meus pais, meu pai inclusive falou: Rui, olha, tá vendo a condição dela, né, e tal, e eu meio com a muletinha assim.
E aí ele foi a coisa mais linda do mundo. Ele olhou para minha mãe e para o meu pai. Vou tentar não chorar, porque isso é lindo. E aí ele falou assim: a gente não vai adiar o casamento, porque agora quem vai cuidar dela sou eu. Que linda. Pode chorar, que a gente quer chorar junto. É isso. Que lindo, É isso. esse é o amor que você acabou de falar, né? É, Esse amor puro que vem de Deus, que lindo. E enquanto você se recupera aí, eu quero aproveitar o gancho e fazer um comentário, porque é esse o amor que Cristo mostra para a gente no Evangelho inteiro, é esse amor doação, né? E quando você fala de submissão, né, de servir, é isso, e é essa submissão que talvez não seja essa palavra, eu prefiro, eu até gosto mais do servir, né? É o servir. servir um ao outro no casamento, mas é servir a qualquer um, né, aos irmãos. Foi isso que Cristo mostrou com a sua vida inteira. Ele veio para servir. Imagina, ele que é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, né? O que podia tudo, o que é o Todo-Poderoso, ele veio nos mostrar exatamente isso. A gente veio para servir, né? Então, que lindo você descobrir essa vocação e essa vocação dentro do matrimônio. E como é difícil, realmente, né? Esse caminhar. É. Assim, tô falando de dois jovens, né? Eu tinha 22 anos, ele tinha 24 para 25. E aí a providência divina foi acontecendo, né? Eu vou ser breve, mas eu acho que tem pontos muito importantes assim que revelam a minha, né, a minha descoberta, essa virada de chave, porque esse processo não é assim, virou e é assim, né? Você vai ganhando novas oportunidades e a coisa da cruz, ela é muito verdadeira, né? O espinho e a cruz ali, eles estão ali. Eu fui entendendo que a minha que essa enfermidade que tinha vindo para mim, ela era extremamente necessária, porque se não fosse ela e se não fosse por meio dela, eu não estaria onde eu estou. Então ela me acompanhou por um bom tempo, né? Então aí nesse período do casamento, eu acho que tem assim duas coisas que eu gostaria de falar. Que nesse processo, ainda assim, os meus pais e pediram ao Rui que segurasse tudo que a gente tivesse para fazer de aluguel de casa, essas coisas, né? E aí, gente, a gente foi fazer o aluguel da nossa casa um mês, né? De um mês para 15 dias antes do casamento. E eu vim ao Rio, vim para Niterói, manca, né? Pernetinha, e fomos escolher. E assim, vocês imaginam, escolher um apartamento nessa velocidade de tempo e, né, com várias questões de dinheiro, né, e de lugar que a gente escolhia. Então, moral da história, eu vim fazer a prova para transferir a faculdade, porque eu ainda estudava. E aí, no dia que eu fui fazer a prova, e a gente procurando coisa, não achando, quando eu gostava não tinha o preço, quando tinha o preço a gente não gostava, e enfim, né? E aí eu terminei a prova na UF e fui almoçar num restaurante que tem numa praça ali perto da UF, e tem uma igreja, uma capela de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu falei, Rui, vamos entrar ali na capela, vamos fazer uma oração e tal. Ele, vamos lá, assim. E a gente entrou, eu fiz a oração, aí passou um senhor assim, e eu percebi que ele era assim, ele cuidava da capela. Aí eu olhei para o Rui e falei assim, vamos perguntar para ele agora se ele conhece alguém que tem um apartamento para alugar. Aí o Rui olhou para minha cara e falou assim, sem noção você, tipo, vai perguntar para a pessoa não tem nada a ver com aluguel. Eu falei, Rui, você não quer, eu vou. Fui. Aí ele veio atrás, né? Aí eu, e aí, senhor, tudo bem? Como vai? Como é seu nome e tal? Fiz aquela, né? Olha só, a gente está para casar, não está encontrando apartamento. Eu sei que passa tanta gente por aqui, ninguém nunca falou de um apartamento para o senhor, assim, que tem para alugar para um casal, assim, tipo a gente, desse jeito. Aí ele, sim, eu tô com o apartamento de vocês. Eu olhei pro Rui, olhando para mim, tipo, sem noção agora é Oi? ele, né? A situação, muito sem noção. Aí ele, não, é aqui no Ingá, um apartamento ótimo, com 2 quartos, pequenininho, é para vocês. Olha só, o dono do apartamento, ele está viajando hoje, que ele vai para o sítio. Amanhã, me dá o contato de vocês, amanhã ele vai entrar em contato com vocês. Aí eu, Rui, dá o nosso contato, tipo, meio, né? Não, me dá o contato do senhor, que aí a gente entra, né? A gente fala e tal. Aí no outro dia a gente ligou.
ele passou o contato do dono do apartamento, a gente ligou e a gente foi visitar o apartamento e a gente foi morar no apartamento porque tudo aconteceu ali, né? Esse senhor também era devoto de Nossa Senhora de Fátima. Ah, não, tem uma coisa antes. Aí que a gente foi lá, aí tinha, né, essa coisa de você ter fiador e tal. Aí, na mesma manhã que a gente, acho que a gente foi no outro dia, enfim, no mesma manhã que a gente foi ao apartamento, um vizinho do pai do Rui bateu na porta do pai do Rui e falou assim: Eu sei que o Rui está procurando apartamento. Se ele precisar de fiador, eu estou à disposição. Gente, ninguém oferece para ser fiador de ninguém. Desculpa, eu nunca vi isso. Devoto de Nossa Senhora de Fátima. Eu Gente, arrepio. que demais. Eu arrepio, né? Então, assim começa, né? Essas provas e essas provações de Deus. Então, eu vim, casei na data certa, vim para o Rio, continuei com artrite, encontrei um médico que mudou o meu tratamento. Fiquei um ano, né? Não consegui a transferência da faculdade, fiquei brava, mas ao mesmo tempo entendi que aquele era o meu ano para que eu me cuidasse, para que eu entendesse a minha nova condição de vida. E depois desse um ano, a medicação fez efeito e eu voltei, né, a minha condição normal. Porém, essa artrite, ela me acompanhou a cada 3 anos, ela tinha um ciclo de mais ou menos 3, 4 anos, ela me acompanhava, ela chegava, o espinho ali. E a última, que foi em 2012, final de 2012, início de 2013, me levou de novo para a cadeira de rodas. Foi tão dura quanto a primeira, né? E ali eu falei, Senhor, o que eu preciso entender aqui, né? Que eu não entendi ainda, para ter voltado tão forte. Onde que eu preciso crescer? E a gente estava num momento muito, muito bacana, né? Muitas conquistas materiais. Talvez ali tenha sido um momento de dizer, sim, você está recebendo tudo que você sonhou. E realmente eu recebi tudo que eu sonhei. E até coisas que eu nunca tinha sonhado e nem sabia que poderia existir. E, e aí veio, né? Tudo aquilo. E eu passei mais ou menos foram mais ou menos entre cadeira de rodas, entre muleta, essas coisas todas, mais ou menos uns 3 meses. E, gente, quando eu falo isso, tipo, eu não conseguia, né, escovar dente, pentear cabelo, eu fico, né, pisar no chão, um pé pisa, mas o outro não pisa, a coluna fica muito enrijecida, então de manhã é como se eu tivesse 80 anos de idade, levantando com aquela coisa assim, preciso de um tempo para, né, ficar ereta. Então é isso, tá? Para quem não, né? Porque às vezes a gente fala do problema, mas como a gente não desenha, o cenário é assim, né? O cabelo começa a cair, a pele fica seca. Nesse caso eu fiquei mais inchadinha, fiquei com o rosto bem inchadinho, né? Toca na beleza, toca na condição física de você, né? Perder sua autonomia com várias coisas, toca no emocional, que você pode, né, né, a depender da sua estrutura emocional, aquilo dali te derruba absurdamente, né? E graças a Deus nunca me derrubou. Muito pelo contrário, né? Eu sempre disse que eu tinha sentimentos tão, tão reveladores e tão emocionantes, que não estou pedindo a doença, mas que eu só sentia naquele momento, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né, na saúde de uma pessoa e na vida de um casal. E ele cuidou de mim em todos esses momentos com o mesmo amor, né? Com o mesmo carinho, com a mesma paciência, né? Eu sempre fui uma rainha para o meu marido, né? E estando linda ou estando totalmente entrevada, né? Eu nunca senti diferença nisso. Então, é Deus, sabe? Não, não é nada além disso, né? É Deus operando no projeto de vida que Ele tem para a gente, mostrando que a gente está seguindo o projeto de vida. E quando a gente não segue, não só isso, mas tantas outras coisas aparecem, né? É uma pessoa que fala uma coisa para você, né? É uma forma que você passa a tratar o outro e o outro chega para você e fala, o caminho não, né? Não está no caminho. Então,
esse entendimento do matrimônio que nós temos e que nós somos o que somos porque um está para o outro, né? Um lapida o outro. A nossa espiritualidade conjugal, a gente realmente deixa de ser duas pessoas e a gente se sente sendo uma pessoa em Cristo. É essa espiritualidade conjugal que Deus preparou na nossa vida. Tudo que a gente conquistou material é muito bom e a gente quer conquistar mais, mas a nossa força é sermos um do outro e um para o outro. Quando a gente se afasta disso, o mundo perde o sentido. Que bonita, que bonita. A Val tá trazendo aqui uma pergunta, Tayana. Como vocês se conheceram? Você na Bahia e ele no Rio? Como que foi essa... Como é que vocês se conheceram? Então eu vou ter que voltar aí um pouco para dizer como que a gente se conheceu. Eu vou falar uma coisa que vai parecer não ter nada a ver, mas é projeto de Deus, né? Eu queria fazer direito, depois eu queria fazer comunicação social e fui fazer vestibular em Salvador, né, e tal. Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Lá não tinha essas faculdades. Hoje a minha cidade é um polo educacional, tem, né, todos os cursos que você imaginar e para escolher. Eu sou extremamente orgulhosa de Vitória da Conquista. Mas na minha época, a gente tinha algumas licenciaturas e administração e mais uma ou outro, né, outro curso. E eu falei, eu não quero fazer nada disso, não quero fazer nada disso. E aí, gente, eu perdi em tudo que eu fiz fora. E aí, quando meu pai foi me inscrever em Vitória da Conquista, que ele falou que eu tinha que fazer alguma coisa lá também, eu falei, então põe administração. Não vou ser professora, não gosto desses negócios. Moral da história. Ele me inscreveu. E aí eu falei, de tudo que tem aí, me bota em geografia na segunda opção, porque eu sempre fui boa em geografia. Tipo. E aí meu pai fez ao contrário, ele me inscreveu em geografia. E eu só passei em geografia. Eu fiz de tudo, gente, para perder, né? Para perder na prova. Eram 40 vagas e eu fiquei em 20º lugar. Eu falei, não, gente, eu fiz de tudo pra perder. Não, você ainda ficou bem, não deu nem para ficar nas últimas. Eu não fiquei nem tipo assim, nem né? querendo. Entrei no curso, assim, antipática, era chata pra caramba. Tipo, por que você veio fazer geografia? Porque meu pai me escreveu errado. Tinha que poder estar aqui. Acho que meus colegas não sentiam pavor, garota chata. Deselegante também, né? Tanta gente sonhando e tá ali eu desfazendo o negócio. Mas foi literalmente isso. E, bem, agora vem o Rui. Então, primeiro ano de geografia, eu fiz de tudo ainda, tentei fazer vestibular de novo, perdi. Tento me conscientizar, minha vida tá aqui, vamos fazer geografia mesmo. Aí fui fazer geografia lá e tal, e aí comecei a me envolver no centro acadêmico, comecei a viajar ao Brasil pelo movimento estudantil, e o Rui era líder nacional do movimento estudantil de geografia. E aí eu fui para um encontro em Santa Maria, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Sozinha, e eu tinha 20 anos, e aí ele estava lá e a gente se conheceu nesse congresso, né, de estudante de geografia. Ele era líder nacional e eu era uma liderança na Bahia. E aí a verdade é essa, tem que ser dita, ele se apaixonou por mim, né? Tem que ser dita. Até então, eu me apaixonei por ele, eu gostei dele, achei um garoto legal e tal, mas tipo... Né? E aí ele começou a me ver, ia me ver quase todo mês na Bahia, né? E eu falava assim, gente, por que esse garoto vem me ver todo mês? Olha só, ele tá apaixonado. E eu falava pra ele, olha só, eu não vou namorar à distância, eu não gosto disso, não quero, não pode vir, mas... E ele, né, forçando a barra ali, e aí chegou um momento que ele falou pra mim assim, eu quero namorar com você. Eu fiquei, tá, eu falei, olha, se a gente não namorar, você pode estar deixando a sua felicidade ir embora. Eu falei, garoto pretencioso, gente, o que ele tá achando? Ele sabia, né? Desde o início, assim, ele investiu, ele apostou, assim. E aí a gente começou a namorar, a gente chegou até terminar e voltar, mas é isso, a gente se conheceu dessa forma. Era para 2 ser anos. Bacana, né? Viva a geografia! Viva a geografia. Não, eu ia falar isso, gente. Olha só, né? Como Deus age, né? Você não queria,
Seu pai foi lá, errou a inscrição, e o quanto isso foi. Então, quando a gente fala que, né, assim, Deus se mostra nas sutilezas, Deus é presente no nosso dia a dia, né? E é claro, às vezes a gente não percebe isso na hora, né? Aliás, eu acho que eu diria que em 99,9% das vezes a gente nem sequer imagina, né, a ação de Deus mas que ele tá ali. E aí, de vez em quando, a gente consegue pensar, né? Algumas coisas assim, e normalmente olhando para trás, né? O que aconteceu e falando, nossa, olha só, né? Como Gente, isso sim, não faltou foi ação de sutileza, Deus. não faltou sutileza e ao mesmo tempo também tá na cara, né? Tem coisa assim batendo em você que a gente às vezes tropeça e não vê, né? É bem Ou a gente interessante isso. ignora, né? A A gente gente vê e ignora. fala, não, Não não. é por aí, não é por aí. Nossa Senhora de Fátima, então, eu tenho mais uma de Nossa Senhora de Fátima, e ainda assim, só para vocês saberem, e ainda assim, eu, eu falei, pô, a senhora me escolheu, danadinha, mas eu não sei, eu vou direto ao pai, né? A gente tem muitas dessas histórias e tal. Eu ganhei uma imagem dela, a imagem quebrou, não fiquei triste, sabe assim, não pela imagem, né? Mas assim, sabe? Aí ela falou assim, ah, essa garota é demais. Aí fui para Portugal e assim, não porque vou em Portugal porque eu vou em Fátima. Nada disso, hein? Pra vocês verem como eu sou. Aí cheguei em Portugal e tal, tinha uma amiga, a Fernanda estava lá, fazendo o doutorado dela, e a gente, pô, que maravilha, vamos ver a Fernanda e tal. Eu falei, Fernanda, a gente tá querendo ir em Fátima e a gente vai amanhã. Vamos com a gente? Ela falou assim: eu quero muito ir em Fátima com vocês. Eu quero ir com vocês, mas eu só posso ir, tipo, depois de amanhã, sei lá. Aí ele falou: com certeza, já é, vamos sim. Aí chegamos. Só que o depois de amanhã era dia 13. E todo dia 13 é o dia que tem a procissão em Fátima. E a gente não tinha nem estudado isso, só para vocês verem assim, o desprendimento assim, da pessoa, assim, né? Gente, nós chegamos dia 13, nós pisamos assim, entramos, estava iniciando a procissão. A gente chegou na hora da procissão. Ali, pô, a lágrima desceu, que eu falei, meu Deus, que coisa, né? Foi a coisa mais linda. Aí a gente passou o dia lá, né? Assistiu a missa e tudo mais. Eu falei, Nossa Senhora de Fátima, que linda. Obrigada, né? E depois, tem outra sutileza também. Posso falar de outra sutileza? Pode, claro. Claro, estamos aqui para isso. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Eu tinha viajado para um trabalho, né, em Fortaleza e tal. E aí fui andar no final do dia, depois do trabalho, ali naquela orla. E aí fica um pessoal vendendo, né, vendendo coisas e vendendo imagem. Eu nunca tinha comprado imagem. E aí o cara falou assim, pô, imagem bonita, sabe? Assim, ele falando que era de madeira e tal. Aí eu falei, vou comprar. Nossa Senhora Aparecida. Vou comprar. Mas, tipo assim, gente, nunca comprei. Quando eu cheguei, fui carregar e tal no avião, ela deu uma batidinha assim no lugar, e aí eu vi que ela era de gesso, ela não era de madeira. Olha, eu fiquei. Olha, se tem uma coisa que assim, eu fico indignada com esse tipo de coisa, assim, sabe? Uma coisa que me indigna muito, trapacear, né? Eu tenho horror a isso. E quando eu tô no meio disso, eu fico assim. Aí eu fiquei, falei, eu nunca comprei imagem, tá vendo? Que não sei o que e tal. Cheguei em casa brava, né? E aí cheguei para a menina que me ajudava, a Patrícia, e falei assim, Patrícia, arranja uma gaveta aí porque eu vou guardar essa imagem. E depois leva para a igreja e doa porque eu não quero essa imagem. A Patrícia olhou para mim, tá bom. Aí ela começou a me enrolar. Ela não levou para a igreja, ela deixou guardada e eu falava, Patrícia, é para doar, leva para a igreja. Não, pode deixar que eu levo. Tinha uma coisa que segurava a Patrícia e a Patrícia não doava essa imagem de jeito nenhum. Moral da história, mudei de casa, nunca usei. Aí eu peguei a caixa assim e falei, Patrícia, só a imagem aqui, deixa. Tem uma igreja em frente à sua casa, nova. Eu vou e levo para você. Falei, então tá. Entrou na caixa, chegamos aqui. Aí a gente passou, aí eu tava, né, com aquele problema, que foi logo quando, né, logo depois eu tive artrite, que fiquei mal. Teve uma ventania que quase arrancou a casa do lugar.
uma coisa horrível, quase pulou a janela, foi uma coisa assim terrível, veio o bombeiro aqui em casa e tudo, foi assim, uma coisa seríssima, e eu lá perneta sem conseguir ajudar a Ru, foi uma loucura. E aí, para quem que eu recorri? Para a santa que estava na caixa guardada. Olha, gente, em um segundo a ventania acabou. Hoje ela está aqui. De Com dois gesso anjos mesmo, não tem problema. de gesso, com dois anjos do lado, a velhinha do dia a dia. Eu falei, que danada, gente. Que danada. É isso, quando ela Terrível. escolhe, Falei, quando que ela é escolhe, isso? ela escolhe. É Desse isso, nível. Olha só, é não isso. tem para onde correr, gente. Não tem. Então, assim, quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem coração, sinta. Porque está aqui o tempo inteiro tocando a gente, né? Está o tempo inteiro. Eu só tenho a agradecer a Deus quando eu tenho essa capacidade, né, que é dele, doada por ele, de observar as coisas. Mas vamos lá, não sei se o pessoal está comentando mais alguma coisa aqui. Isso aí, Eu ia falar pessoas. também assim, enquanto o pessoal escreve, aí a gente vai aproveitando. Como é gostoso, né? É isso que você falou, assim, de estar aqui o tempo todo. Como nós somos uma família, né? Esse mundo espiritual que a gente não enxerga, mas que a gente convive aqui, né? E que faz parte do nosso dia a dia, que se manifesta, às vezes, de uma maneira não tão sutil assim, mas na maioria das vezes de uma forma muito sutil, né? E como é gostoso quando a gente percebe que a gente faz parte disso, né? E que a gente pode acessar pela fé, pela oração, esse mundo, né? Isso nos enriquece, de fato, isso nos aproxima do amor de Deus, isso é muito gostoso. É, E eu acho. Pode falar. não, por favor, só foi a confirmação mesmo. Não, eu acho curioso o seguinte, quando, na verdade, assim, quando a gente passa por aquilo, que a gente insiste, que a gente fica bravo, que a nossa vontade lá não foi feita, a gente não aceita de jeito nenhum, parece que é um absurdo, como, né? Por quê? E na verdade a questão é a gente tentar, nesse momento que está dando tudo errado, ou que não está indo da forma que a gente quer, é de fato entender, não é para ser, é a vontade de Deus, tem alguma coisa. Então tá bom, então segue o caminho, vamos continuar do jeito que está, vamos seguir, porque na verdade não é para ser, ou é para ser, né? Ou é para ser geografia, ou é para ser, ou é para estar em Fátima no dia 13, ou enfim, né? Essa é uma questão que eu acho que é nisso que esse compartilhar de testemunhos, dos testemunhos, das histórias, permite que a gente entenda cada vez mais isso, né? Que às vezes não é para dar certo aquilo naquele momento, né? Não é nunca o nosso tempo, né? E aí, quando a gente para e observa essa sutileza de quando ele vai te agraciar com alguma bênção, ou quando ele vai trazer algo novo que é bom para sua vida, aí cai as fichas e fala, que é exatamente essa virada de chave, né? Que você comentou com a gente. Acho que É, esse é o nosso exercício, né? A gente compartilhar esse momento nos ajuda a cada vez mais entender isso. e assim, eu acho que a gente vai mudando a nossa. Assim, se tem uma coisa que eu tento fazer é transpor para essa linguagem do que está nesse mundo que a gente entende, porque a gente precisa, às vezes, dessa tradução, né, para fazer sentido ou para que a gente chegue no outro também, né? Então, não tinha que ser, ou você não estava atento e perdeu a sua chance para acontecer aquilo. Isso é um ponto que eu aprendi na vida. Oportunidade passa. Ela está ali no seu campo, mas ela passa. Deus, ele é fantástico porque por mais que a oportunidade que ele te der vai passar, ele não vai desistir de você. E eu aprendi isso, né? Porque ele não desiste da gente nunca.
O que vai acontecer com a gente é que a gente poderia desfrutar do que ele preparou para a gente com mais tempo, né? Às vezes a gente só vai desfrutar lá na frente. Por quê? Porque não estávamos, né, prontos, não nos permitimos isso. Então, a fé ela é inesgotável, a gente pode acessar, a gente tem como acessar algo que é inesgotável, mas a gente não tem capacidade para isso. E a gente não se desenvolve espiritualmente para isso. A nossa educação espiritual, ela é, às vezes, muito mecânica, né? Então a gente às vezes está mais preocupado em entender um dogma do que viver a espiritualidade. Essas coisas precisam dialogar. Quando eu vivo a espiritualidade, e aí o dogma, muitas vezes, ele nos ajuda a viver essa espiritualidade do ponto de vista aí, né, de comunidade, isso nos fortalece, porque a comunidade nos fortalece. Não adianta eu ser uma pessoa de fé, né, ter uma espiritualidade acentuada, mas não me alimentar na comunidade que me oferta isso. Eu preciso, né, estar nesse encontro. É lendo, é indo à missa, né, é compartilhando, é ouvindo. Não é que eu vou me afastar das outras questões do mundo, não é isso. Mas eu também não posso me afastar das questões que alimentam a minha espiritualidade. Então, a gente precisa olhar isso como o alimento da espiritualidade e não isso ser mais importante que a nossa vivência de espiritualidade. Por isso que a fé sem obra é morta, né? Mas a obra é o amor. A obra é o dia a dia da paciência. A obra é o dia a dia do olhar atento, da oração, e que a gente é desviado dela o tempo inteiro. Então, o que eu deixo sempre de mensagem, que foi o meu grande aprendizado, é: não se afaste de pessoas que te proporcionem isso. Não te afaste do lugar que te proporcione isso, né? Porque senão a gente, do mesmo jeito que a gente se alimenta, que a gente infla e que a gente cresce, a gente se perde, a gente murcha. Deus é tão perfeito que a nossa sensação de fé, ela depende de alimento, né? É igual o corpo. Para gente, né, para gente viver, o corpo depende do alimento que a gente vai ter. Se a gente não tiver, a gente vai ficar doente, os nutrientes vão faltar. Com a fé é idem. Então, se eu não me alimento, não, né? Tive artrite, tive revelação, não preciso fazer mais nada. Desculpa, vou voltar, né, para o lugar que eu estava antes. Então, a fé, ela precisa não só de um pós-doc, né? Porque não é isso. É um fazer diário, e esse fazer diário está na simplicidade do fazer, do sentir e do ser. Agora, vale estudar. Se a gente pode estudar, vamos estudar, porque fica mais rico. Eu vou mergulhar mais fundo, né? Vou fazer um paradoxo aqui, que é a questão do vinho, né? Que é um tema que muito me atrai. E aí eu sempre digo que quanto mais a gente conhece, mais a gente aprecia. Por que eu posso falar isso do vinho e não posso falar isso da minha espiritualidade? Então, quanto mais eu conhecer, mais eu vou apreciar. Quanto mais eu conhecer as possibilidades, mais eu vou harmonizar. O que é harmonizar? É juntar coisas para que essas coisas ganhem um sabor melhor. A fé é da mesma maneira. O sabor melhor é participar de um clube dos anjos e santos, é ir no Divino Ser Humano escutar, né, uma história, uma oração, ir à missa, é comungar, é conversar com um amigo que às vezes ali, sabe, ele não está dando aula, mas ele expressa a fé. É isso que a gente precisa fazer, né? A gente busca muito, e por isso que o mundo hoje, né, o Bauman fala para a gente da sociedade líquida, né, o sociólogo. E aí, por que a sociedade é líquida? Porque ela é efêmera, a gente hoje é efêmero, né? A gente construiu isso, essas coisas rápidas, né? Essas coisas que não se solidificam. A fé é sólida, Deus é sólido, é o oposto. Então, somos o mundo, fazemos o mundo, construímos o mundo assim, mas nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo, né? Mostrar que a gente fez o mundo assim, mas a gente pode desfazer. A gente pode ser esse ponto de luz
e a gente é, né? Basta acessar o que cada um tem e Deus tem um propósito. Eu tenho o dom da fala, eu tenho o dom da oração, né? Tenho a vocação do matrimônio e preciso usar isso. E você, né? E vocês? Cada pessoa que está aqui agora, né? Quem vocês, né? Em que você se identifica? Qual é o dom que você tem que você, né, é divino? O dom é divino. Para pensar se você está usando esse dom para você, se você está usando esse dom com o outro, para o outro. São pequenas ações, às vezes um ouvido que sabe escutar. Tem gente que tem uma escuta maravilhosa. Eu fui fazer curso para aprender a ter escutativa, né? Porque eu percebi que ter escutativa é muito importante. Por que a gente também não faz isso para a vida, né? A gente quer se especializar o tempo inteiro para saber mais conteúdo, mas por que a gente não se especializa também para ser melhor? O mundo oferece a gente, e quando eu digo mundo, eu falo a academia, oferece a gente muitas coisas que nos ajudam a desenvolver enquanto sujeito espiritual, né? Aprender a fazer escutativa me leva para uma espiritualidade melhor. Aprender a ter empatia, aprender a me comunicar, me leva para uma espiritualidade melhor, porque eu vou ter uma inteligência social. Isso da inteligência social está para além, né? Por quê? Porque são os relacionamentos. A minha espiritualidade sem as técnicas, ela vai ser menos potente. Então, como que eu sou potente? Eu sou potente trazendo as minhas técnicas enquanto gente, né? Enquanto gente que se relaciona com o outro, melhor. Eu preciso saber ouvir, eu preciso saber falar, eu preciso saber dialogar com o outro, eu preciso saber mediar conflito, porque isso a gente vive o dia inteiro. E dentro de casa é onde a gente tem menos paciência, porque é onde a gente se revela, né? Então, às vezes, você tem muita paciência em ouvir o outro, mas não tem paciência em ouvir o marido, não tem paciência em ouvir o filho. Então, são coisas que fazem parte. Tudo bem, mas tudo bem você identificar isso e buscar mudar, né? É um movimento. Acho que falei demais, né? Nossa, foi ótimo. Assim, né? Acho que a gente poderia ficar aqui por horas, a madrugada toda até, né? Falando. É muito bom ouvir o que você trouxe para a gente. Acho que são pontos, são questões muito importantes. A gente também compartilha desse mesmo raciocínio, né? Dessa mesma prática do buscar ser melhor, porque, né? Nós somos sou eu com o outro, eu com o todo, né? Nós somos todos juntos, né? Assim, nós somos uma coisa só, né? Então não adianta a gente estar bem numa parte, não estar bem em outra. Acho que é muito bacana. E eu, assim, eu tô vendo o tempo passar aqui, gente. Eu não tô querendo dar alguém dar pausa nesse tempo, por favor. Eu não estou nem olhando o tempo porque eu não tenho relógio aqui, então não estou nem sabendo. Vamos continuar. O tempo tá voando e não nem daria pra gente ficar aqui horas, né? Falando e ouvindo, né? Toda as histórias, né? Esses testemunhos que eu acho que nos enriquece tanto, né? E a sua fala nos acalenta e fala assim, puxa, é isso, né? É isso que a gente precisa fazer e a gente precisa ouvir também, né? A gente precisa desse tempo de ouvir e perceber isso, né? Muito, muito bom. Eu vou fazer o E que às seguinte, assim... vezes... Pode falar, Ai, pode falar. desculpa, Dea. Pode Não, ser. eu ia falar assim, que às vezes, né, como a Tayana trouxe tão bem, assim, você não precisa fazer nada de extraordinário, né? É no dia a dia, justamente, são pequenos gestos, né? É na concretude mesmo, no dia a dia. É na prática, na lida ali diária, na convivência diária, que esse crescimento espiritual, que essa proximidade com Deus faz com que a gente seja diferente, né? No sentido, assim, de ser esse pontinho de luz, de ser esse pontinho de esperança. Então, às vezes, não precisa ser, não precisamos nem fazer grandes feitos, podemos também fazer grandes feitos, por que não? Mas não é nem necessário, né? A gente é ali no dia a dia que a gente vai sentindo essa presença de Deus, esse amor, e a gente vai conseguindo transformar isso em atos e gestos e palavras concretas para quem está do nosso lado, né? Seja no trabalho, seja, enfim, em qualquer canto, né? Sim.
É bem por aí. E não sei se alguém, né, o pessoal tá batendo palma aqui, muito legal, mas se alguém quiser também fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, né, Sim. talvez até deixar aqui pra gente, né, o que que tocou, eu acho que é uma troca bacana essa, né? O que que é agora aqui, né? Vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente, né? O que que tocou você, né? O que que tocou? Qual a palavra que pode resumir o que tocou? Porque apesar, as meninas são muito organizadas, viu, gente? Elas planejam tudo bonitinho e tal, mas dentro do planejamento eu falei assim, olha, eu não sei o que eu vou falar, né? Eu não sei, você vai abordar o que? Eu não sei o que eu vou abordar. Eu sei que tem muita coisa para falar, o Espírito Santo toca na gente, né? E então eu espero que tenha tocado, né, em todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente também. Possivelmente nada que está sendo dito aqui está sendo dito para mim, ou, né, assim, tá falando porque quer falar e tal, mas Deus nos usa e eu espero que esteja tocando, né, e que pare para pensar. Eu acho que é isso que a gente tem, né? E todo mundo tem história para contar, todo mundo tem inspiração para dar um para o outro. O que nos difere muitas vezes é que a gente às vezes está no lugar certo com a pessoa certa e está na oportunidade e aparece, o outro aparece menos. Então, para quem aparece, a responsabilidade ainda é maior, porque a gente tem que ser o mais representativo possível, o mais verdadeiro possível, e o olho precisa brilhar sim, porque a gente está aqui para professar a fé. E é isso. Eu estou aqui por isso e para isso. Muito bom, muito bom. Nossa, enfim, eu não tenho nem palavras para dizer que bom podermos estar nesse momento partilhando, é, participando disso, te ouvindo, tão bom podermos estar juntos aqui. A gente vai caminhando para o final mesmo, né? Aí eu vou, pessoal, se vocês quiserem colocar, né, escrever aí pra gente o que que tocou, se quiser compartilhar, é claro. Se vocês quiserem também mandar alguma pergunta, fica à vontade. Eu vou. Olha lá que bacana, a Val, tocou bastante, que bom de melhorar, é isso mesmo. Muito bom, Deus gente. age até nas coisas erradas, ela colocou aqui, né? É isso mesmo, é isso. É que ele não desiste, né? É isso que a gente É tem, isso, que a ele gente não traz. Ele desiste. não Ele vai não desistir. Tudo desiste. concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Já É diria isso São aí. Paulo. É isso É aí. É isso. isso, é isso mesmo. Então, enquanto se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né, para a gente ir caminhando para o fim, a gente conversou, combinou antes, né, de repente, Tayana, você trazer para a gente uma dica cultural, algo que esse momento que a gente está vivendo aqui possa ser marcado, celebrado, enfim, para a gente deixar aí, né, Olha, o uma Clube dica do. para o Eu já estou empolgada para falar. O, Pode? o Clube dos Anjos e Santos me apresentou, né, a Santa Irmã Maria Faustina. Então, eu comprei o diário dela e eu super indico como leitura. Eu comecei mais fervorosa, depois parei, depois voltei. Mas, assim, gente, que mulher, que história, que santa. Então, agradecer a Maria Carmen, que foi quem nos apresentou lá no Clube dos Anjos e Santos. Então, essa vale a pena, né? Tá, eu comprei pela Amazon. É uma leitura de grande inspiração, assim, para mim, e de entrega, né? E ela tem uma sutileza nas palavras. Então, como o tema da gente era sutileza, eu acho que para mim, a expressão de sutileza está aqui muito fortemente, tá? Então, minha dica de leitura é essa. A minha dica cultural não poderia ser diferente, que é visitar, né? Visitar Aparecida. E lá em Aparecida, eu fiquei muito tocada, absurdamente tocada, na Sala dos Milagres. Ela é simples, ela ainda, né, pode ter uma curadoria muito melhor do ponto de vista né, da exposição de museu, museal, mas sinceramente, que lugar mágico. Vá com os olhos e corações e ouvidos
abertos para o divino, porque ali é capaz de você sentir, inclusive, a dor naquele momento de uma coisa que você está lendo ali, ou a graça de outra coisa que você está lendo, sabe? Então, é uma visita que todo brasileiro que gosta de viajar para fora do país para conhecer as igrejas, né, as catedrais, enfim, os museus, não pode deixar de fazer no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Sensacional. E eu estou falando no lugar dessa brasileira que fez isso. Eu estou criticando, mas eu sou essa pessoa. Eu visitei vários lugares fora e só fui visitar há pouco tempo, tá? Com tudo isso, eu só fui visitar há pouco tempo. Outro lugar que, para quem, né, gosta de uma imersão, foi a visita também que eu fiz na Cachoeira Paulista e fiz uma imersão de um final de semana. Acho que quem está buscando esse tipo né, de contato de fé e, e conhecer, vale muito a pena. Foi assim, me preparou para um momento muito difícil depois, e eu falei, Senhor, foi providencial. Sabe quando a gente fala foi providencial? Foi providencial. Tá vindo aqui. Então, eu deixo essas duas dicas aí, quer dizer, três que eu acho que eu já falei. E tem o filme também, tá? Esse livro aqui tem o filme também, vale a pena. Então, faz o combo completo, tá? Pode assistir o filme também, que vale a pena. Vale muito a Que pena. delícia, que bom. Vamos ver se a Ingrid consegue entrar aqui, porque ela também tinha uma dica cultural sensacional para trazer aqui para a gente, né? E eu queria que ela mostrasse. Olha, a Mas ela Rosane tá aí deixou, desde então o vamos olhar começo. a mensagem. Então, porque aí a gente ganha esse tempo dela de repente voltar, né? A Rosane deixou uma mensagem aqui pra gente. Não sei se vocês estão vendo. Olha que legal. Muito bom mesmo, inspirador. Muito bom. Vou compartilhar. Ela está falando dessa coisa da gente, quando a gente não compartilha a vida espiritual no profissional, né? Como que a gente pode mudar essa visão? Legal. Eu acho Ele que é um exercício, né? é um exercício. Como você fala do tempo, como você fala. Ah lá, voltou! Já voltou com uma inspiração, assim, né? Para travar. Vai, aproveita que tá funcionando. Aproveita, Corre. vai. Então, por isso mesmo, travo assim. Aí, Olha, eu já dei a minha dica, agora você vai dar a sua. se não começar a travar, eu dou a minha, gente. A minha dica, né, Tayana? Você lançou esse livro agora, foi agora em agosto, não foi? Foi. Foi agora em agosto que foi lançado com o Rui Marcos, que é o seu marido. De seu marido, né? É Esse ruim, né? Tipo, confere produção. Só confere produção. O próprio. Aproxima ele um pouquinho da câmera, Ingrid, para o pessoal ver. Aproxima o... Isso, boa. É o Contos de Vinho, gente. É o Contos de Vinho. A gente está falando aqui da espiritualidade, né? E aí a pessoa vem com contos de vinho. Mas é isso, eu sou humana também, né? E outra coisa, o vinho fez parte de vários momentos, principalmente do primeiro milagre, né? Foi com vinho. Revelação de Jesus, bodas de Caná, gente. Que é isso? Vinho na lata. Vinho está liberado, hein? Com moderação, mas está liberado. Obrigada por trazer o Contos de Vinho. Eu e o Rui somos sócios. Achei incrível, porque eu nunca. Pode falar, estamos te ouvindo. Pode falar. Mas vai travar. Não, então, eu achei legal, porque a gente sempre olha os rótulos, a gente lê tudo, mas assim, de falar assim, nossa, olha a história desse rótulo, gente. Eu comecei a ler uns aqui, eu falei, ai, não tô acreditando. É muito legal. É muito legal, é muito legal. A gente também, assim, tomando... modéstia à parte, a gente também gosta dele. Tem um rótulo especial, gente, que
Porque a gente vai falar muito, muito ano passado, mas a gente fala dos dois que a gente fala, né? Um de São Pedro, que é o Petrus, que está lá no rótulo São Pedro, e o outro rótulo que a gente, né, que é sobre anjos, que é bem interessante também, que agora é Montes Alfa, que tem uma história que a gente coloca que o dono da vinícola, ele passou a ter fé em anjos, porque ele teve tantos acidentes e não morreu, e ele acreditou no anjo da guarda. Então, tem história de fé aí. Ah, e Olha só. tem também, eu sou Miguel Arcanjo, vou trazer a questão da guerra, né? Muito, e aí a gente vai falar da guerra e foi no dia dele, né, que o pessoal conseguiu vencer e aí ficou instituído. Enfim, mas a gente tem pelo menos 3 histórias que trazemos um pouco dessa coisa da fé e faz parte, é isso, a vida da gente faz parte de todas essas coisas que a gente vive, seja a nossa fé, a nossa profissão, os nossos hobbies, as nossas amizades, e vivam isso em plenitude, né? Tragam o sagrado para dentro de você. Eu descobri isso, o sagrado está dentro de mim. Então, tudo que eu tocar, né? E dentro da minha fé, obviamente que eu não vou profanar, ele vai, né, receber esse sagrado também. É isso É isso, a mesmo. gente tem que permitir, né, que Deus faça parte da nossa vida, né? E a gente tem eu falo divindade, não é bem a palavra, mas esse divino, ele está em nós, né? Nós somos templos do Espírito Santo, então que a gente deixe realmente Deixa. ele, a gente tem que se permitir, né, essa ação dele na nossa vida. E aí, quando ele age, ele vai agir em tudo, ele não vai agir só desse lado ou Não só daquele é? outro, é em Ele me todos os lugares. aceita também, ele me aceita também. Ele vai dizer, tá bom, você gosta do vinho, vamos lá. É isso, é isso. Bom, é isso mesmo. A Ingrid tá travando. Lá tem gente tomando vinho agora, muito bom, ó, super bem acompanhado, né? Que beleza. Ah, eu não Vamos tô conseguindo ler. Tem aqui? Eu não tava conseguindo. Tem. Ah, gente, Ah para lá, mim não tá tem aparecendo gente mais. tomando, a Val já tá falando contos de vinho, pessoal, é isso mesmo. Então, ó, quem não segue o Contos de Vinho, siga a gente lá também, né? É, @Contos de Vinho. Bem legal, são várias historinhas aí que a gente conta. Eu sou contadora de história com o Rui também, a gente gosta. né, é muito bom. Muito bom, é. Muito. É uma pena que passa muito rápido. E a Ingrid, Ainda não está conseguindo aí, é, mas eu acho que a gente vai se encaminhando então para o Sim, final. vamos lá. Ana, vou deixar você aí à vontade para você colocar fazer alguma conclusão que você ache, se você achar que precisa, e se você sentir no coração aí de puxar uma oração para a gente, senão a Deia vai fazer o favor aí de puxar. tá bom. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer juntos, assim, no sentido que eu começo, vocês terminam e deixa o coração tocar, né? Eu quero pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora, que nos acolha com as nossas imperfeições, nos acolha com os nossos medos, nos acolha com as nossas culpas, nos acolha com tudo aquilo que nos afasta, né, de nós mesmos, da nossa fé. Eu quero pedir que cada pessoa que está aqui hoje, que ficou até agora, ficou porque o coração foi tocado, ficou porque precisava dessa oração. Então, imposta dela aí também, né? Peça a Deus, Nossa Senhora, aos seus anjos santos, o que mais você está precisando. Entrega, confia, aceita. As histórias de vida que a gente tem são para fortalecer uns aos outros. Atrás de um sorriso, às vezes tem muita dor. Atrás de uma beleza, pode ter certeza que passou muita feiura. Mas ainda assim, o nosso sorriso não pode estar no mundo, o nosso sorriso tem que ser produzido pela nossa fé, pela nossa espiritualidade. O mundo pode acabar, você pode estar mal, mas o seu coração, ele pode estar bem. Ele deve estar bem.
Foi com a oração que eu encontrei Jesus. Foi com a leitura da palavra que eu encontrei Jesus. E eu vivi isso. Eu vivo isso. Eu, quanto mais tenho dor, mais perto eu estou de Deus. Eu não quero estar perto de Deus só quando tenho dor. Eu quero estar perto de Deus em todos os momentos da minha vida. E eu peço ao Senhor que me dê essa capacidade de, nos momentos bons, agradecer, viver a fé e estar em plenitude. Porque é disso que a gente precisa. Que cada um seja abençoado e seja tocado. Amém. Senhor, então te pedimos para que abençoe a cada um de nós, todas as pessoas que estão nessa live ou que irão assistir as gravações posteriormente, que o Senhor toque o coração de cada uma delas, que o Senhor as abençoe e proteja em cada momento de suas vidas, que o Senhor permita que essas pessoas enxerguem que tudo acontece porque o Senhor nos ama e tem algo muito especial para nós. Que possamos ser pacientes e perseverantes na fé, hoje e sempre. Amém. Amém. Estivemos reunidas, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Daiana, foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada. A gente se encontra de novo agora no próximo encontro do Clube dos Anjos e Santos. Muito bom. E aí eu queria convidar, então, as pessoas, se alguém se interessar aí pelo clube, né, pode mandar aí um direct pra gente, tal, depois a gente passa as informações, a gente vê as meninas aí lá também. E convidar, claro, todos também para curtir tanto o Contos de Vinho, quanto, né, também o canal da Tayana e também o É Divino Ser Humano. Essa live aqui ela vai ficar gravada aqui no Instagram, depois a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, É Divino Ser Humano lá no YouTube. Lá tem mais conteúdo para vocês, então vou falar o jargão, né? Curtam, comentem, compartilhem. Muito importante. E ajudem aí. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, esqueci desse, puxa vida. E, enfim, ajudem aí a levar, quem sabe, uma palavra, né? Uma reflexão, alguma coisa assim de bom, né? E de Deus e de divino para as outras pessoas, né? Isso, vamos gente. fazer Muito a foto, obrigada. né? Vamos fazer a foto, de repente tirar aqui os comentários e fazer a foto, a gente possa? Vamos. Ai. Pera lá. Vamos lá. Olha que boa ideia. Boa. Vamos lá, pessoal. Então, vocês também, ó, façam a foto, então, para que compartilhem nas redes, né? Vamos lá. Quem vai fazer aí, gente? Porque toda vez que eu faço foto, eu desligo o celular. Eu não vou nem me meter, eu não vou nem tentar. Só ser. Quem quiser, olha lá, Voltei. Eu tentei fazer, quase desliguei o celular, mas acho que deu certo. Oi, deu certo? Eu nem vou trazer a nem Ingrid até de porque volta. É Bem, isso, quem né, quiser, gente? marca a gente. Essas Quem quiser, marca a tecnologias. gente. É isso, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer a Ingrid de volta. Vamos voltar aos comentários. Pra ela dar o tchau. Muito bom, muito bom. Nossa, que prazer, que honra poder receber você aqui, Tayana. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. É uma alegria, né? Uma honra, é muita felicidade de poder estar compartilhando esse momento com vocês. Tá? Muito obrigada. Uma boa noite a todos, pessoal. Até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada, Valeu, gente. Uma todo boa mundo que noite. participou. Fiquem com Deus. Tchau, Amém. tchau. Tchau.